Olá, boa noite, shalom, shalom, como vai você? É muito bom estar com você, mesmo que não seja tete a tete, mas é muito bom comunicar contigo. Antes de nós começarmos compartilhar sobre o que Deus tem para nós nessa noite, eu gostaria de ter um tempo para que nós pudéssemos orar pelo Brasil. Vamos orar juntos? Papai, obrigado, Senhor. Nós queremos te render toda a honra e toda a glória, porque o Senhor nos ama. O Senhor ama Campo Grande, o Senhor ama o Brasil. Obrigado, Senhor, porque esta nação é uma nação de promessas, de propósitos. Senhor, nesta noite nós queremos unir os nossos corações como igreja e abençoar, Senhor, Jerusalém, para que haja paz. Deus, abençoar Campo Grande, Deus, para que haja paz, para que o teu shalom, Senhor, esteja sobre esta cidade. E Senhor, como profetas, como apóstolos, como pastores, como uma voz profética que o Senhor tem nos levantado nesses dias de hoje, Pai, nós queremos declarar sobre esta nação. Brasil, Deus te ama. Brasileiros, Deus te ama. E nenhuma das palavras, nenhuma das promessas dirigidas a esta nação, de norte a sul, de leste a oeste, vai se perder. Todo o intento do maligno, dos poderosos, para desestabilizar, para destruir, todo o intento do maligno será fracassado no nome de Jesus. Tudo aqueles que se levantam, Senhor, contra o propósito do Senhor para esta nação, nós declaramos, ó Deus, a frustração. Pai, nós queremos abençoar, ó Deus, o presidente, ó Deus, a sua equipe. Nós queremos abençoar os governadores, nós queremos abençoar o prefeito, ó Deus, das cidades. As autoridades, ó Deus, constituídas nesta nação. Deus, para que eles possam te ver. Senhor, no meio de tanta desordem, Senhor, no meio de tanta confusão, Pai, nós oramos e declaramos shalom, Senhor, ao Brasil. Declaramos, Senhor Deus, shalom ao governo. Declaramos, ó Deus, shalom, ó Deus, na casa do presidente, sobre a sua vida, sobre a sua equipe. Pai, obrigado, Deus. Nós abençoamos, ó Deus, esta nação, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, hoje eu quero compartilhar algo para você, algo para a família. Eu quero falar com você sobre a fusão de duas obras-primas. Eu vou citar bastante textos e partes também do livro, a obra-prima chamado Casamento, de Al Jansen. Então, nós vamos falar sobre a fusão de duas obras-primas. É muito power esse assunto. Gente, é muito impactante, porque isso nos afeta e afeta você. Você está vivendo todos os dias este desafio. E eu vou ler bastante livro de Gênesis, porque eu estou baseando esta palavra de hoje em Gênesis, no capítulo 1. Talvez você diga assim, olha, esse negocinho de papo de Adão e Eva, está tudo furado. Tudo bem.
né? Você pode não concordar, achar isso como sendo uma fábula louca de Deus. Isso não vai fazer nenhuma diferença entre você pensar dessa forma ou não. Mas está escrito na palavra. E eu quero basear tudo que eu falar nessa noite na palavra. Amém? Então, eu vou começar lendo Gênesis 1, versículo 26 a 31. Diz assim, olha. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e toda a árvore que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo o que havia ficado, e que tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. O sexto dia. Quando você olhar para os versículos anteriores, os primeiros versículos da Bíblia, né? Você vai perceber que todas as vezes em que Deus concluía uma fase do processo de criação, Deus, ele exprimia uma interjeição, né? Ele dizia assim, uau, bom, né? Foi assim, no versículo 3, né? Deus falou assim, uau, bom. Quando ele criou, né? Quando ele criou a terra, lá no versículo 10, da mesma forma, ele diz, uau, bom, né? No versículo 12, da mesma forma, ele falou assim, bom. E quando você olha lá no versículo 18, né? Ele separa a noite do dia, ele olha assim e fala, uau, bom. E no versículo 25, quando ele cria os animais, todos os animais foram criados por Deus, e ao ver essa criação, Deus diz assim, bom, uau. Né? Mas uma coisa interessante, quando ele cria o homem e a mulher, ele vê a sua criação, e ele diz assim, uau, muito bom, cara, é muito bom, veja. Você pode perceber a alegria de Deus ao criar o homem e a mulher. Uau, muito bom, cara, você tem que ver isso, muito bom. Então, com isso, eu posso concluir que, se em toda a criação de Deus, ele disse bom, e quando ele criou o homem, ele disse muito bom, então você é a obra-prima dele. Ok? Então você é a obra-prima de Deus. Você pode acreditar. É sim, você é a obra-prima de Deus. Você é a essência de Deus. E você tem o Espírito de Deus. Em Gênesis 1, 26, tem uma coisa interessante, né? Que Deus não estava só. Haviam muitas testemunhas. No versículo 26 diz, então disse Deus,
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Mas ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Que legal, né? Que legal. Versículo 27, ele reforça outra vez dizendo assim, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você sabia que os anjos de Deus também estavam lá? Ah, mas onde é que está escrito? Em alguma parte da Bíblia está escrito que eles estavam lá, né? Você quer ver onde tem um relato disso? Em Jó. Jó capítulo 38, versículo 4 a 7. Jó estava passando por aquele momento difícil, né, da sua prova, e ele havia perdido tudo. E ele falou um monte de coisa, chorou para Deus, fez um monte de perguntas, que é natural. Qualquer homem, qualquer pessoa que está numa situação que ele estava, então faríamos um monte de perguntas para Deus, e ele fez um monte de perguntas para Deus. Ainda bem que ele fez para Deus. Né? Ele fala, e ele disse assim, e aí veja a resposta que Deus dá, então, para Jó. Ele diz assim, onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Aí Deus responde com outra pergunta para ele. Jó, onde é que você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se você sabe tanto. Quem marcou, Jó? Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases? Sobre o que elas foram postas? Quem colocou a sua pedra de esquina, Jó? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam. Viu? Quando Deus criou todas as coisas, os anjos de Deus estavam testemunhando. E ele fala assim, e eles regozijavam. E quando o homem foi criado, eu tenho certeza que foi uma grande festa. Não foi só Deus falando, uau, é muito bom, muito bom. Não, mas os anjos de Deus estavam juntos. Ele estava festejando, estava regozijando por tudo aquilo que Deus estava fazendo. Mas veja só, né? O que Jó andou falando para Deus, né? No capítulo 3 de Jó, Jó começa amaldiçoando o dia que ele nasceu, ele questiona a Deus no meio da sua dor, né? E no versículo 3 e 4 ele diz assim, Jó estava realmente muito brabo, e ele falou assim, pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino, transforme-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. E depois no versículo 11 e 12, também do Jó 3, ele continua dizendo assim, por que não morri ao nascer? Eu não pereci quando saí do ventre da minha mãe? Por que houve joelhos para me receber? Por que seios que me amamentaram? Por quê? Porque não me deixou eu morrer. Sabe, eu sei que nesses dias tão difíceis que nós estamos passando no Brasil, muitas famílias têm perdido seus entes queridos. Muitas pessoas estão nas UTIs.
E muitas pessoas talvez estejam fazendo esta mesma pergunta para Deus. Deus, por que eu estou passando por todas estas coisas? Deus, eu perdi tudo. Eu tive que fechar minha empresa, tive que demitir todos os meus funcionários. Deus, é todo o trabalho de uma vida. Tudo aquilo que eu trabalhei, não dormi à noite, eu deixei a minha família de lado, dediquei a minha empresa e de repente Deus, veja o que já aconteceu. Estou quebrado, estou arruinado. São tantas pessoas nestas condições. Talvez você que esteja me ouvindo, você esteja sentindo a mesma coisa. Esta revolta que Jó estava sentindo neste momento de dor. Mas sabe, queridos, o que eu posso te dizer é que não importa como você pensa, o que você esteja sentindo, ou até mesmo como você veio a este mundo, você nunca vai deixar de ser a obra-prima de Deus. Nunca. E quando você nasceu, houve uma grande festa. E Deus disse, muito bom, muito bom. Que legal, gente, muito bom. Ah, mas você não sabe, eu fui resultado de um estupro. Não importa, mas quando você nasceu, Deus te viu e disse, muito bom. Você é a obra-prima de Deus. E sabe o que Ele te diz hoje? Eu te amo. Eu te amo. Venha nos meus braços. Venha nos meus braços. Eu quero estar com você neste momento. Eu amo a tua presença. Muitos desistiram de mim e resolveram afastar-se. É direito seu. Mas sabe, isso dói muito em mim. Mas eu quero te dizer que dói muito mais em você. Dói muito mais em você. Sabe, queridos, você é uma criação original de Deus. É uma obra de arte, né? Criado por Deus. Pessoalmente Ele te criou. E que te recebeu. Você é alguém que recebeu de Deus um fôlego de vida. Você recebeu o Espírito de Deus em você. Ninguém mais. Ninguém mais. Nenhuma criação de Deus recebeu o que você recebeu. E Gênesis 2, versículo 7, né? Diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Deus criou o homem e ele soprou o fôlego de vida. Foi a única criatura de Deus que recebeu o sopro de vida diretamente de Deus. Porque todas as outras coisas, Deus disse, haja luz e houve luz. Haja árvores e houve árvores. Haja animais, ele foi criando os animais com a ordem de sua palavra. Mas o homem, ele foi criado pelas suas mãos. E quando ele terminou esta obra de arte, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E ele se tornou um ser vivente. Gênesis 2, 21 e 22. Então ele fala assim, ele diz assim, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas. E fechando o lugar com a carne, né? Com a costela que ele havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher
e trouxe a ele. Gente, que loucura, né? E depois, Deus decide unir, né, estas duas obras-primas. E ele ficou pensando, como é que eu vou chamar essa fusão dessas duas obras-primas? E ele disse, já achei, vou chamar de casamento. Aí está a origem do casamento, né? Deus foi quem celebrou o primeiro casamento, você sabia? Sabe, em Provérbios 30, versículo 18 e 19, está escrito o seguinte. Esse aqui é um sábio Agur, né? Um sábio chamado Agur que escreveu. Né? Ele falou assim, há 3 coisas maravilhosas demais para mim. Uma quarta que eu não entendo. Né? Primeiro, o caminho da águia no céu. Sabia que a águia chega a voar 180 km por hora? A velocidade de um voo de uma águia? Então ele falou assim, há 3 coisas que eu não consigo, são maravilhosas demais. Uma é o voo das águias. O segundo é o caminho das cobras nas rochas. O terceiro é de um navio no oceano. E a quarta coisa que eu não entendo é o caminho de um homem com uma moça. Né? Eu não consigo entender. E quando você olha para um casal, você vai perceber que o autor deste provérbio, ele tinha razão. Sabe, tem um ditado popular que diz assim, para cada panela velha, existe uma tampa, né? Uma tampa respectiva para ela. Agora, eu não sei quem que é a panela, quem que é a tampa. Mas existe uma panela e existe uma tampa. Eu sou um observador nato, né? Por natureza. Isso às vezes me prejudica bastante. Talvez seja pelo preparo profissional que eu recebi. Né? Então eu fico vendo detalhes. Eu vou numa obra, numa construção, numa casa, fico vendo detalhes que talvez não deveria estar vendo, mas fico vendo detalhes e começo a julgar esses detalhes. Né? Então, eu sou um observador assim. Né? Então, e uma coisa que eu aprendi, quando eu era estudante, na faculdade, eu aprendi que o conceito do belo, né, e do feio, é algo inerente ao âmago das pessoas e que a avaliação do que é belo, do que é feio, do que é bonito, do que não é, ele está algo extremamente subjetivo e que varia de pessoa para pessoa. Aquilo que eu acho lindo, outra pessoa pode achar horrível. Você já viu aquelas casas que são pintadas de cores mais loucas, mais aberrantes, parece que é carnaval e materializado está ali, mas a pessoa que pintou, a pessoa que pediu aquilo, amava e amou aquilo. E eu passo e olho e falo, meu Deus, que caca que fizeram. Mas o conceito de beleza, ela não tem nada a ver. O que é belo para você, é bonito para você. Para mim pode ser muito feio, mas isso não importa. Né? O conceito é assim. Então, quando esse autor fala assim, né, eu não consigo entender o caminhar de um homem com uma moça. Aí você vai lá em Efésios 32, 5:32, você vê uma palavra interessante. Né? O Paulo dizendo assim, grande é este mistério. Mistério, grande é este mistério. E eu digo, bota grande nisso. Bota grande nisso. Por quê? Porque você vai ver como é louco essas coisas. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele aplicou um anestésico no Adão. Adão, ele era 100% Deus na sua imagem e sua semelhança, não era?
Você precisa entender uma coisa. Como que as bênçãos funcionam na Bíblia e como funcionou em todo o Velho Testamento. Lembra daquela história do Esaú com Jacó? Esaú e Jacó, né? O pai dele chamava Isaac, né? A história de Isaac, Esaú e Jacó. Lembra que Jacó, ele deu um balão em Esaú, e ele foi lá, recebeu a bênção da primogenitura. E depois Esaú veio, falou: pai, eu trouxe o guisado que você pediu, da caça preferida sua. E Isaac fala assim: quem é você? Eu sou Esaú. Então, quem é este que veio antes de mim? Eu abençoei. Eu dei toda a bênção para ele. Tudo eu dei para ele. E Esaú abriu o berreiro e disse: pai, eu também quero, cadê a minha? Eu também quero a minha bênção. E Isaac diz assim: eu já dei para o seu irmão. E da mesma forma, quando Deus criou Adão, o homem foi criado antes, e Deus colocou 100% da imagem e semelhança para ele. Gênesis 2, 21 e 22 diz: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe para ele. Deus, ele não podia fazer a mulher, a Eva, da mesma forma como ele fez Adão. Então, ele, na sua criatividade, na sua sabedoria, ele deu um anestésico no Adão, botou esse cara para dormir e ele tirou uma costela. A Bíblia diz que ele tirou uma costela. Agora, imagine você, esta costela que Deus tirou. Essa costela era power. Deus tirou uma única costela e ele sacou 50% do Adão. Como pode acontecer isso? Uma única costela. Eu falo que Deus não tirou 50, eu acho que ele tirou 60. Mas Deus tirou. Aqueles atributos que ele tinha colocado sobre o primeiro homem, falou: não, eu vou tirar uma parte de você e com a metade eu vou criar a mulher. E quando Adão acordou, Deus trouxe a obra-prima que ele havia criado de uma costela. Gente, uma costela. Uma costela. Você já viu uma costela, não viu? Ele numa churrasqueira, ele fica até bonito. Mas o que é uma costela? É uma ripa. É como se fosse uma gaita. E veja o que ele criou a partir desta costela. Meu Deus, só ele. Que artista. Ele criou a beleza. Talvez se nós pudéssemos
qualificar a beleza, né, o que é uma beleza? Nós poderíamos dizer, é uma mulher. Com todos os seus adjetivos. E quando Adão acorda, Deus traz esta beleza para ele. Eu não sei se esse cara estava meio dopado ainda, sabe? Quando Deus apresentou a Eva para ele. Eu acho que esse cara estava dopado. Porque o livro de Gênesis, ele traz alguns sentimentos, sabe? Nesse capítulo 1, assim, Deus fala assim, bom, né? É muito bom, né? Agora veja o que esse cara fala veja o que esse cara fala quando Deus apresenta a mulher para ele. Então disse o homem, no versículo 22, 23. Então disse o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Que romântico, cara! Que romântico, cara! A beleza, digamos assim, a obra-prima mais linda que Deus criou. Deus traz para ele e fala assim, esta sim é osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Puxa, quando Deus apresentou a Eva para ele, o Adão não deveria ter dito assim, uau, Deus! O que você fez, Deus? Que beleza, mas que maravilha, Deus! Obrigado. Meu Deus, como ela é linda! Nossa, é a mais bela do jardim, Deus. Só tinha ela. Ai, Deus, ela é a mais bela do jardim. Eu não consigo entender esse negócio do Adão, sabe? Não consigo entender. Porque eu não sei se esse primeiro homem não tinha muitas emoções, não tinha. Não sei se ele não tinha sangue de italiano, não sei, mas eu não sei que o cara era muito frio, né? Mas você pode ver esse lance aqui, né? Foi uma interjeição tão fajuta, né? Bem fajutinha, né? Uma declaração bem fajuta. Esta sim, osso dos meus ossos. Então eu vou chamar de mulher, tá bom, mulher? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você se lembra da emoção quando você conheceu o seu cônjuge? Você se lembra? Daquele dia inesquecível em que vocês fizeram o voto, trocaram os votos. Uau! O que você pensou? O que você falou quando você viu o teu cônjuge pela primeira vez? Uau! My God! My God! O que é isso? O que é isso que eu estou vendo, meu Senhor? My God! Eu lembro muito bem quando eu vi a Mirna. Gente, aquele negócio aqui dentro. Falei, meu Deus, é muita areia para o meu carrinho, Deus! Ela é linda. Mas você tinha que ver quando ela tinha os seus 20, 25 anos. Uau! Era de cair o queixo. Né? E Deus concluiu o casamento, né? Deus estava oficiando o casamento. Imagine você, a alegria de Deus, né? Unindo duas obras-primas da sua criação. E ficou pensando, como é que eu vou chamar essa fusão? Vou chamar de casamento. Legal, aí casamento. Eu vou chamar esse ato de casamento.
E ele falou assim, ajoelhe vocês dois que eu vou abençoar vocês. E essa bênção está no Gênesis 1, 28 a 30, né? Fala assim, e Deus abençoou, ele disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Quando você casou, o pastor falou essas coisas, né? Mas quando esses dois casaram, Deus disse isso. E ele disse mais, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E depois no versículo 2, 24, capítulo 2, 24, ele continua dizendo, por esta razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Gente, terminada a cerimônia, recebida a bênção, começa a caminhada 2. A vida de casados destes dois pombinhos lá no jardim. Né? Ah, foram dias lindos, né? Um conhecer o outro. Dias de aventura, de explorar o jardim, explorar um ao outro, né? De beliscar um ao outro, de brincar, seja lá o que foi que eles aprontaram, mas foram dias muito legais. E com detalhe, toda tarde, Deus via para estar com eles, para bater um papo. Deus não fazia isso nem com os anjos. Deus não fazia isso com nenhuma outra criação. Mas Ele fez com este casal. Ele vinha bater um papo. E fazia uma reunião com eles. Sabe, querido, Deus havia preparado uma jornada de aventuras, né? E esta jornada deveria ser compartilhada entre o casal. Havia o mundo inteiro esperando para ser explorado, descoberto. O casal estava no jardim, o jardim era só um local, só um pedaço de toda a terra. E Deus havia preparado o jardim para treinar este casal, para amadurecer, para que eles pudessem avançar. Então, o jardim era como se fosse uma base operacional para o casal. E a partir dali, então, chegado o momento, eles deveriam avançar. Uma outra aventura que Deus havia preparado para eles, chamava-se concepção. E a criação de filhos, com todas as suas responsabilidades que isso implica. Então, eles deveriam ser fecundos e deixar muitos descendentes. Deveriam ter muitos filhos. E ao criar os filhos, Adão e Eva, eles deveriam transmitir ao mundo esta maravilha. Sabe por quê? Dentro do projeto de Deus, do projeto de família de Deus, para o casal, os filhos faziam parte para conquistar, para avançar. Os filhos faziam parte desta família para a aventura que Deus havia preparado para eles. O conhecimento e toda a investigação
tudo aquilo que Deus havia ensinado para o casal, eles deviam também transferir isso para os filhos, e os filhos, junto com os pais, então, avançar para a conquista. Então, o projeto que Deus havia dado para esta primeira família, primeiro casal, era um projeto, uma tarefa conjunta, né? Conjunto com os filhos. Então, eles deveriam levar os filhos juntos, né? Nas suas aventuras, na arte de governar, porque eles foram colocados e determinados por Deus para serem governadores. Então, os filhos também eram governadores. E eles deveriam aprender a arte de governar. E os pais eram responsáveis para passar estes ensinamentos que eles haviam recebido de Deus. Porque os filhos são a imagem, o reflexo da imagem dos pais. Vocês entenderam o plano de Deus? Hoje, nós estamos bem longe disso, né? Algumas poucas famílias batalham por isso. Mas o casamento deveria ser um reflexo de Deus. O casamento deve ser um reflexo de Deus. Gênesis 1, 27, fala, criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus disse em 2:24, por esta razão, deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Dentro de um casamento saudável, nós vemos que marido e mulher, né, ao mesmo tempo que eles conservam as suas diferenças, porque todos nós somos diferentes, né, dentro do casamento é preciso também conservar essas diferenças, e eles começam a entender e até mesmo pensar muito parecido um com o outro. Você já percebeu isso? Que os anos passam, os casais começam a pensar muito parecido, né, como encara uma situação, são muito parecidos. E vai se passando os anos, você vê um casalzinho de velhinhos com 70, 80 anos de casamento. Você olha assim, até na aparência parece que eles se parecem. É interessante isso. Esse é o projeto de Deus, porque houve uma fusão. Eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque isso seria um assunto de um outro tema. Mas a unidade no casamento, e em escala reduzida, ele reflete a unidade da Trindade de Deus. Sabe? São elementos diferentes, que pensam diferentes, mas que começam a agir como se fosse um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um deles tem um papel, mas eles movem como se fosse um único Deus. E dentro do casamento deveria ser assim também. Mas uma coisa aconteceu, né? Uma porta se abriu, uma porta diferente. E eu quero chamar essa porta, a porta da dor. Uma porta se abriu, né? Quando a gente fala em casamentos, muitas pessoas entram nesta aventura com um único objetivo, né? Você conversa com vários casais, fala, por que você se casou? Aí a resposta é, não, eu casei para ser feliz. Aí você pergunta para o outro, mas por que você se casou? Não, eu casei para me proporcionar felicidade para o fulano.
Mas, na verdade, no fundo, todos buscam a mesma coisa. Eu quero ser feliz. Né? Eu quero ser feliz. Com aquela pessoa que quando eu olhei pela primeira vez, uau! Né? Uau! Bateu, quase o meu coração pulou, saiu pela boca. Eu quero ser feliz, eu quero proporcionar felicidade. Balela. É isso que eu quero dizer. É balela. Ninguém, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém pode proporcionar isto. Se você entrou nesta, né, com uma promessa de felicidade, desculpe, mas você entrou numa uma canoa furada. Sim. Você entrou numa canoa furada. Sabe por quê? Todas as pessoas estão em busca de felicidade. Então não estão. Todas as pessoas. Se ele está em busca de felicidade, como é que ele pode conceder algo que ele não tem, que ele está buscando para outra pessoa? Eu não posso. Mas é um chavão que é usado, por exemplo, eu casei para ser feliz, né? Então, essa pessoa já está buscando a felicidade. Agora o outro vem e fala assim, mas eu casei para proporcionar a felicidade. Ninguém pode proporcionar, ninguém vai conseguir achar uma felicidade através de alguém que está procurando uma felicidade. Então, a gente percebe dentro de todos os casamentos que a felicidade e a realização pessoal, eles são decorrências naturais de um casamento tal qual Deus planejou. Se você está dentro de um casamento que Deus planejou, se você está dentro deste casamento, então a felicidade, a realização, elas são consequência natural. Deus vai proporcionar isso naturalmente para você. Não é que você vai fazer, é Deus que proporciona isso. Deus que proporciona isso. Porque casamento, acima de tudo, ele é um relacionamento com Deus. Quando Deus fez aquele casamento de Adão com Eva, ele vinha todos os dias depois, não tinha lua de mel não. Não teve aquele hiato não, todos os dias Deus vinha, conversava com eles. Eles tinham um relacionamento com Deus. O casal tinha um relacionamento com Deus. Guardem esta, anotem, o casal tinha um relacionamento com Deus. É muito importante que cada casal tenha um relacionamento com Deus. Tenha um relacionamento com Deus juntos. Assim como qualquer outro relacionamento conjugal. Eu tenho certeza, eu creio que o primeiro casal, eles eram muito felizes. E estavam muito contentes. Até que belo dia, aparece um carinha. Enrolado numa árvore. A Bíblia não fala que os outros bichos conversavam, mas esse carinha que apareceu, ele era bom de papo. Né? Era bom de papo. E vendo aquele casal inocente, sem malícia nenhuma, inocente e sem malícia, mas era um casal inocente, não havia malícia para eles. E esse carinha vem, chamado Satanás, e ele insinua uma coisa. Ele pergunta para Eva, Eva, foi isso que ele disse para você? Aí Eva acrescentou um pouquinho mais. Mas aí ele falou para ela assim, você sabe o que Deus quis dizer com isso para você? Pois é. Ele quis dizer que ele tem algo mais para você. Ele escondeu o leite de vocês. Tem algo a mais. Vocês estão perdendo. Ele não veio chifrudo, não veio com cara de diabo, não. Ele veio bonitinho, enroladinho, numa árvore. Né? Bom de papo. Cuidado com esses caras bons de papo. Né? Então,
o que ele veio e disse para, vamos dizer, falou para o casal, olha, Deus está escondendo coisa de vocês. Ele pode proporcionar muito mais. Por isso que ele falou assim, olha, você não pode comer disso. Onde está escrito? Gênesis 3, de 1 a 7. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nela. Deus nunca disse, nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher, certamente não vai morrer, não vai morrer. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos vão se abrir. Gente, você vai começar a enxergar um mundo que você nunca viu antes. Você você nem imagina o que você vai poder ver. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para ela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Deu zica no negócio aqui. Né? Deu zica. Imediatamente, quando eles comem, eles percebem. Cara, nós estamos peladão. Igual Adão e Eva. E qual foi a estratégia? Correram para a árvore mais próxima, que tinha maiores folhas, para fazer uma calcinha e uma cueca. E sabe o que eles escolheram? Figueira. Folha de figueira, parece uma lixa, para proteger, para esconder os lugares mais sensíveis do nosso corpo. Os caras são inteligentes, né? Vê que coisa, onde é que eles foram parar? E imediatamente seus olhos abriram. E eles não viram beleza que Satanás tinha prometido. Mas eles viram, nossa, estamos peladões, precisamos fazer algo. Gente, que triste. O que deu errado no jardim? É isso, gente. Aí você fala assim, mas o que aconteceu lá no Jardim do Éden? O que isso tem a ver com o meu casamento, com o meu relacionamento conjugal? Pois eu quero te dizer que tem tudo a ver. Né? Primeira coisa, os ouvidos e os olhos são as janelas do seu coração. Ok? Alguém tem dúvida disso? Eu acho que todos concordam em relação a isso. Que os nossos ouvidos e os nossos olhos é a janela do nosso coração. E tudo começou com a dona Eva ouvindo a proposta de Satanás. Sabe, e esta é a dinâmica da tentação, que Satanás aplica até hoje. E em todos os casamentos eles usam esta dinâmica. A mensagem era, Deus está escondendo algo lindo de vocês. A hora que vocês comerem isso, gente, os seus olhos vão se abrir, você vai ver como o mundo você vai ver o mundo com outras cores. O que aconteceu? Estou peladão. Então, o que acontece? Quando a mulher ouviu aquelas palavras, sabe, tudo aquilo que eles, tanto ela quanto ele, tudo aquilo que eles tinham à disposição deles no jardim, toda a beleza que tinha ali no paraíso, deixou de ser suficiente para eles.
algo dentro dele dizia assim, dentro deles diziam, há algo mais, eu quero mais. E o que acontece? A atenção da dona Eva, e por que não dele também, o casalzinho 20 lá, a atenção deles voltaram para aquela árvore que tinha aquele fruto belo, bonito. Só que a partir daquele momento em que eles ouviram a voz do inimigo, do Satanás, aqueles frutos ficaram mais atraentes ainda. E suscitou no coração deles o desejo irresistível de dar aquela mordida naquela fruta linda, maravilhosa, suculenta. Pois é, não resistiram. Não resistiram. Que coisa. Eles não resistiram. E pior, o mais triste de tudo isso é que eles não conseguiram obter aquilo que eles queriam. Eles não sentiram mais alegria ao comer aquele fruto. Ele não sentiu mais. Não sentiram mais felizes. Uau! Nossa, estou agora como que voando sobre as nuvens. Não sentiram nada disso. No lugar da felicidade, um enorme peso de culpa sobreveio sobre eles. Imediatamente. Então, quando você lê a Bíblia, a gente imagina que tudo aconteceu. Zup, zup, zup. Tinha um dia, Deus fez tudo. Em 6 dias, Deus fez. 6 dias são 6. Cada dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. E aí você vai fazendo as contas. O que a gente acha é que o tempo que está escrito aqui é o mesmo tempo que nós conhecemos. Mas eu quero te dizer que o tempo bíblico, ele é atemporal. Porque a Bíblia diz que um dia pode ser 1000, 1000 dias pode ser um para Deus. Então, eu não sei quanto tempo de hiato aconteceu, quanto tempo levou de fato, quantos anos que nós conhecemos se gastou para que cada um desses fatos acontecesse. Mas Adão e Eva, os dois casalzinhos, o casalzinho, eles não tinham um canal aberto com Deus antes. Deixa eu te falar, eles não tinham um canal, eles não tinham uma reunião todas as tardes. E não era nesta reunião que Deus ensinava a ele todas as coisas que eles gostariam de aprender? Então, confabulando eu, por que eles não levaram ao conhecimento de Deus? Por que ele não veio e disse para Deus naquela reunião, Deus, veio um negocinho enrolado, um bichinho, bom de papo, ele falou isso. Deus, aquilo é verdade? Aquilo procede, Deus? Por que eles não levaram isso a Deus? Por que eles ocultaram? Gente, se eles tivessem contado para Deus, eu creio que tudo seria diferente. Você tem a resposta? Eu tenho a minha. Você deve ter a sua também. Eu não vou te contar. Né?
Vejamos então. Quando você se casou com o seu cônjuge, deixa eu fazer uma pergunta. O que você esperava dele ou dela? Uma outra pergunta. Você conhecia o suficiente para entregar um ao outro todo o seu destino? Você conhecia o suficiente o seu parceiro para você entregar nas mãos dele ou dela todo o seu destino? Talvez na lua de mel, ou com poucos dias de convivência juntos, você tenha percebido, cara, pisei na bola. Essa é uma triste constatação. Mas muitas pessoas, muitos casais, voltam da lua de mel e vai direto para o cartório divorciar-se. Pois é, dentro do casamento a gente tem um lance, né? Assim como este casal lá no jardim ouviu uma voz, a gente no casamento, dentro de um casamento você começa a ouvir vozes. Sabe que tipo de vozes? Ah, tantas vozes que a gente ouve, né? Olha, ele aprontou. Olha, ela não é aquela pessoa que você imaginou que era, viu? Viu só? Ela não é florzinha que se cheira. É. São vozes. Muitas vozes. E sabe, as pessoas dizem, né? Que a paixão, ela é burra. Ela é cega. Ela é louca. E quando a gente está apaixonado, a gente não vê nada. E as pessoas muitas vezes casam apaixonados. E enquanto estiver apaixonados, o casalzinho, eles não enxergam. E quando casam, poxa, aí começa a enxergar coisas que nunca viram antes. Há uma unção de revelação dentro do casamento, viu? E é muito forte essa unção de revelação. Porque as coisas aparecem. E agora, José? E agora, Maria? Que fazer? Que fazer? Como você tem administrado essas constatações? O que você tem feito com estas vozes? O que você tem feito com essas descobertas que você tem feito? Agora, você ter levado estas coisas na pauta de reunião com seu Deus? Só uma pergunta. Você tem compartilhado todas as vozes que você tem ouvido, tem levado a Deus? Deus, é verdade isso, Deus? Isso que eu estou ouvindo, isso que eu estou vendo, é verdade, Deus?
Deus, por favor, eu quero que os meus olhos sejam como os teus olhos. Eu quero ver o fulano, a fulana, com os teus olhos. Será que nós temos feito isto? O casal não fez. E as consequências dessa negligência, a mulher passou a conviver com a dor, né? Passou a sentir cada vez mais dor durante a concepção. A tal da concepção é uma coisa muito, muito esquisita, né? É uma mistura de dor, de berro, de grito, de choro, de xingamento, com alegria, com choro de alegria. Eu não consigo entender aquelas coisas. Veja uma mulher no parto, naqueles gritos, naqueles berros, só falta bater no marido se pudesse. Tem alguns que xingam mesmo, baixa o verbo lá, e depois a hora que o bebê nasce, nossa, começa a dar um ataque de choro, de alegria, de coisas. Esqueceu tudo aquela dor. O marido, em vez de viver grandes aventuras que Deus havia planejado, agora o cara tinha que trabalhar duro. Tem que dar o duro para conseguir o alimento para todos os dias. A subsistência da família. Sabe, foi acrescentado o tal da dor e do suor de trabalho para conseguir manter a sua família. Algo que antes tinha de abundância no jardim, lá no paraíso. Ele não precisava de fazer, não precisava de suar, porque Deus oferecia toda essa, do bom e do melhor. Agora o cara tinha que pegar uma enxada e cultivar naquele sol quente. E quando ele esperava que dava um fruto, dava um espinho, dava um abrolho. Então, em vez de governar o mundo com o marido, a mulher passou a ser prêmio de consolação. A mulher, em vez de realizar o seu desejo, de ter uma relação de parceria com aquela pessoa, ganha um chefe. Pior coisa é você dormir com o chefe, acordar com o chefe, conviver com o chefe. Pois é. O príncipe encantado, ele se tornou não num sapo, mas num chefe. Né? Muitos viram sapo, outros viram chefes. Né? Então vamos trazer isso no contexto, né, do nosso casamento. Parece que a consequência de tudo isso que aconteceu, né, com os erros do casal não ter levado para Deus, na reunião que eles tinham com Deus, então o casamento o casal não traz Deus para dentro do seu casamento. Então, esta foto que a gente viu, deste cenário, ele é muito parecido com o cenário do casamento das pessoas que não trazem Deus para dentro. Casamento é uma via de três ruas ou três vias. É ela e Deus. Quando eu tiro uma dessas peças, não há casamento mais. Deixa eu concluir dizendo que, sabe, você é uma obra-prima de Deus. E você nunca vai deixar de ser uma obra-prima de Deus. Não importa o seu passado. Não importa a experiência que você teve nos relacionamentos. Você continua sendo a obra-prima de Deus. Sabe, todos nós, eu sou, você é o que a bagagem do teu histórico contém. Eu sou, na verdade, uma história ambulante. Você é uma história ambulante. Você é o que a tua história diz que é.
E eu não posso excluir nenhum arquivo desta história. Ah, se pudéssemos, né? E nessa história está toda a sua família. E casamento é a união, é a fusão de duas histórias totalmente diferentes. E elas se fundem em algo chamado casamento. Então é natural que vai ter muitas arestas a serem aparadas e acertadas. Porque são duas diferenças que precisam agora juntar-se e caminhar junto. Para quê? Para um propósito de ser felizes? Não. O nosso propósito é de governar. Então, dentro do propósito de Deus, está os filhos. E o meu propósito, dentro do propósito de casamento que Deus traçou, é de fazer gerações, preparar novas gerações, ensinar a caminhar juntos, para governar. Para governar. Então, quando você se casa com uma pessoa, você casa com a história dela. História boa ou ruim, é uma história. A única janela que a Bíblia deixa para nós trabalharmos a nossa história é: você tem uma janela que Deus deixou aberta para nós, que você poder passar um scanner na sua história e você deletar as iniquidades que estão atuantes e prejudicando a sua vida. Esta é a única coisa que nós podemos trabalhar na nossa história. Mas os fatos não se mudam. Não tem como mudar. Agora eu te pergunto, a obra-prima, ela pode ser contaminada? Sim, pode ser. Todos vocês já ouviram falar, e alguns talvez até conheçam, ou talvez você tenha visto aquela obra-prima de Michelangelo lá na Capela de Sistina. Aquele afresco lindo naquela abóbada. Nossa, faz alguns anos, né, que Michelangelo pintou aquilo. Em 1936, aquele negócio já estava muito feio. Estava sujo, embaçado, esfumaçado. E passou por um processo de restauração. E essa restauração de 1936, ela não foi feliz. E, em vez de restaurar, eles prejudicaram aquele afresco, que era a obra-prima de Michelangelo. Não tem obra hoje no mundo tão famosa e tão admirada como este afresco. Então, em 1981 a 89, 8 anos de uma segunda restauração. Milímetro por milímetro, os artistas levantaram os andaimes lá em cima e começaram a fazer uma nova restauração para devolver aquela beleza original que este afresco continha, da maneira como Michelangelo deixou. 8 anos de restauração. E eu comecei dizendo que você é uma obra-prima de Deus. E eu quero concluir dizendo que você é a obra-prima de Deus. Talvez tenha sido manchado, talvez tenha perdido o brilho, talvez tenha perdido toda a beleza daquela criação. Mas você continua sendo a obra-prima de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Somente Jesus pode restaurar e devolver a beleza original da obra-prima que Ele criou. Sem Jesus,
é impossível. Então, permita Jesus participar da sua vida. Permita o Senhor entrar no seu casamento. É preciso que você o chame. Você precisa lançar este convite para que Jesus adentre dentro do seu casamento. E você precisa permitir que Ele comece a restaurar. Às vezes pode levar 8 anos. Às vezes pode levar mais. Mas o resultado é esplêndido. Ah, mas a minha já bombou. E agora? Né? E agora? O que mais a gente vê hoje é bomba. Você sabia que 30% de todos os primeiros casamentos, elas terminam em bomba? 30%. O segundo casamento, essa estatística, essa probabilidade de não dar certo, de bombar, parte para 60%. Terceiro, quarto, quinto casamento, vai caindo. E as suas chances vai chegando a zero. Sabe, queridos, não há caminho fácil. Toda restauração, ela passa por algo chamado arrependimento. Eu preciso me arrepender. Não tem outro caminho. Você tem que permitir, rogar. Por favor, Deus, Jesus, restaura a minha vida. Restaura o meu casamento. Por favor, Deus, me proporciona aquele brilho que Deus planejou para que o meu casamento fosse. Então, a instrução de Deus para o casamento era para que você e seus filhos, vocês, né, casal, e seus filhos pudessem governar o mundo junto. Os filhos são um reflexo do casamento, reflexo dos pais. Sabe, quando acontece o divórcio, você simplesmente destrói esta perspectiva dos filhos. Você destrói esta perspectiva dos filhos serem governantes, de serem conquistadores. E você coloca eles numa situação de errantes neste mundo. Agora deixa eu te perguntar. A quem você está dando ouvidos? A quem você está dando ouvidos? O que mais vemos hoje é pessoas engatando um relacionamento sobre o outro relacionamento. Como se fossem das coisas mais banais. E quando você conversa com essas pessoas, por qual motivo, por que você faz isso? Então as pessoas dizem assim: eu tenho o direito de buscar a minha felicidade. Outros dizem assim: eu tenho solidão. Outros dizem assim: eu tenho necessidade de sexo. Lembrando que sexo pode vir filhos. Outros dizem assim: a próxima com certeza vai dar certo. E sabe que eu te digo uma coisa: não vai dar certo. E assim estão gerando errantes sobre errantes. Geração de homens e mulheres
frustrados, sem destino e sem propósito. Se o teu casamento não está bem, procure um pastor, procure um conselheiro matrimonial, alguém que te ajude a levar toda essa situação ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis, que possa levar ao Senhor Jesus. Somente Ele pode dizer quem você é. Somente Ele pode dizer quem é o teu marido, quem é a tua esposa. É preciso reconhecer que você tem 50% de todos os erros de um casamento. Não existe santinho. Então, o casal precisa buscar Deus. Quanto antes, procure um pastor, procure um conselheiro matrimonial que seja idôneo, que possa te ajudar. Para que o teu casamento, que é a obra-prima da criação de Deus, possa ser restaurado e que possa renovar aquele brilho, a beleza da originalidade que Deus criou. Imagine. Casamento é a fusão de duas obras-primas de Deus. Como que você pode descrever a fusão de duas obras-primas de Deus? Eu não tenho palavras para descrever isso. Você tem? Casamento é a fusão de duas obras-primas, a melhor criação que Deus já fez. É você, meu irmão. É você, minha irmã. Você vai jogar fora tudo isso? Ou você vai engolir o seu orgulho, o seu egoísmo, e vai dizer: help me, Deus! Por causa do meu egoísmo, dos meus orgulhos, eu não tenho direito de soltar os meus filhos para serem errantes neste mundo. Se Deus os criou para que eles sejam governadores, para que o governo esteja com eles, eu não posso permitir que eles sejam errantes. E Deus vai cobrar isso. Então corra, busque ajuda. E todos aqueles que chegam a Deus, não importa qual situação, o filho pródigo, ele voltou fedendo porco. Pois é, você já foi no chiqueiro?
Vai lá, pega um porquinho, dá uma cheiradinha. Pois é assim que ele voltou. E ele foi recebido com abraços e festas. E ele recebeu de volta o seu direito de ser chamado filho. É isso que Deus tem para você, para o seu casamento. Deixa eu orar por você. Pai, há tantos casamentos que está pegando água, está para naufragar. Mas Deus, eu oro para que o Senhor estenda a sua mão sobre cada um deles. Quando eles chegarem a ti, Deus, por favor, receba-os nos seus braços. Permita, Deus, que eles sejam curados. Assim como o filho pródigo, Deus. Que eles sejam lavados, banhados, perfumados. Que eles recebam, Deus, novamente o anel, a sandália. E Deus, uma festa. E para que, Deus, eles sejam apresentados à sociedade. E que o Senhor possa dizer: estes meus filhos estavam perdidos e eles estão de volta. São meus filhos queridos. Então, Deus, eu oro para que o Senhor alcance, Senhor, cada casal que está me ouvindo. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, mova nos corações. Se eles estão, Deus, pensando em divorciar, em separar, estão pensando em oh Deus, embarcar num novo relacionamento, Pai, que eles possam chegar primeiro aos Teus pés, ser lavado, purificado por Ti, Senhor. Restaura, Senhor, casamentos. Restaura, Senhor, a alegria de poder juntos aventurar. Que os filhos, ó Deus, possam ativamente, ó Deus, participar desta aventura, Pai. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Pois é, o que Deus tem preparado para você é algo infinitamente maior do que tudo aquilo que você imaginou ser. Eu quero convidar você para que você possa trazer os seus dízimos, suas ofertas. O número da conta está aí na tela. Você pode fazer o depósito daquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração. Seja fiel ao que Ele te falar. As ofertas, os nossos dízimos não representam nada diante do projeto que Deus traçou para cada um de nós. Diante de tudo que Deus desenhou de você, isto é uma infinita parte. É a semente que nós semeamos para conquistar tudo aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Amém? Muito obrigado por você estar conosco. Eu quero orar e te abençoar, e nós vamos concluir essa transmissão. Pai, obrigado, Senhor,
por cada valor que o Senhor tem colocado no coração das pessoas que estão nos ouvindo. Recebe, Senhor Deus, como uma oferta de amor. Ó Deus, uma oferta de que nós realmente reconhecemos, ó Deus, o Teu grande projeto por nós. Obrigado, Jesus. Que esta sementeira, Senhor, multiplique sobre cada família, sobre cada um que está nos ouvindo. E Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, e que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre eles, sobre o casamento deles. Senhor, resplandeça o seu rosto, Senhor, sobre cada pessoa. Senhor, que o seu rosto se levante sobre eles, ó Pai. E, ó Deus, que ao levantar eles possam ser juntos levantados por Ti. E que, ó Deus, a Tua paz, o Teu shalom, Senhor, seja estabelecido, Senhor, na vida e na família de cada irmão, de cada pessoa, de cada família que está me ouvindo neste momento. Que nesses dias, ó Deus, de tantas intranquilidades, de tantas ameaças, de tanto medo que este mundo está vivendo, Pai, haja shalom na casa de cada um deles. Amém, Jesus, amém. Amém, querido? Muito obrigado, até a próxima.